pessoal, prontos para mais uma aula? Então vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre os estados físicos da água, as mudanças de estados físicos da água e o ciclo da água. Como nós já vimos, como nós já sabemos, a água ela está presente em grande abundância no nosso planeta, né? Nós temos água doce, nós temos água salgada, nós temos o vapor de água e nós temos as geleiras, né? E justamente esses tipos de água, nessas formas físicas da água, que a gente diz que a água pode estar no estado líquido, no estado sólido ou no estado gasoso. Quando a água está no estado líquido, as moléculas da água, elas estão nem tão juntas e nem tão distantes umas das outras. E aí isso faz com que a água fique como? Que a água fique fluida. Quando a água está no estado sólido, as moléculas estão bem juntinhas, estão bem unidas. E aí a gente fala que ela está no estado de gelo, né? No estado petrificado. Por quê? Porque as moléculas estão tão juntas que faz com que a água fique dura. Quando a água está no estado gasoso, as moléculas estão bem afastadas umas das outras. Elas estão em pequenas gotículas que ficam suspensas na atmosfera. E aí, por isso que a gente diz que ela está na forma de gás. Só que é o seguinte, a água ela é versátil. O que é isso? Ela consegue passar de um estado líquido de um estado físico para outro de forma muito natural e de forma muito rápida até às vezes. E o que vai fazer, o que vai influenciar essa passagem, essa mudança de estado físico? É exatamente a temperatura. Então, uma temperatura alta vai sempre fazer com que as moléculas se afastem. Uma temperatura baixa vai fazer sempre com que as moléculas se juntem. Então, quando a água está no seu estado líquido, como eu disse, que as moléculas não estão nem tão juntas e nem tão distantes uma da outra, a gente fala que ela pode mudar o seu estado físico. E a primeira mudança de estado físico que a gente pode observar é a solidificação. Como o próprio nome já diz, a água vai passar do estado líquido para o estado sólido. De que maneira? A temperatura precisa estar bem baixa para que essas moléculas que não estão nem muito próximas e nem muito distantes venham o quê? A se fundir, venha a se aproximar, venha a se juntar. Com isso, vai fazer o quê? Vai fazer com que essa água no estado líquido fique petrificada, fique solidificada. Uma outra passagem de estado físico da água é o que a gente chama de fusão. É quando a água está no seu estado líquido e devido a uma alta temperatura, ela vai passar para quê? Para o estado gasoso. As moléculas vão se separar, vão se transformar em gotículas pequenas de água, e aí com isso vai acontecer o quê? Ela vai se transformar em vapor de água, e como eu disse, ela vai ficar suspensa na atmosfera ao nosso redor. A água, ela pode evaporar, ou seja, ela pode passar de um estado líquido para o estado gasoso de duas formas, de forma lenta ou de forma acelerada. Isso vai depender do quê? Da quantidade de calor empregado naquela água líquida. Então, quando essa água ela vai passando naturalmente da forma líquida para a forma gasosa, ou seja, de forma lenta, natural, gradual, a gente vai chamar de evaporação. Quando essa água ela vai ser passada de forma muito rápida, ou seja, quando você vai fazer, por exemplo, uma comida, sua mãe coloca lá o arroz, refoga o arroz direitinho, coloca a água e aí liga o fogo. O fogo vai fazer o quê? Ele vai acelerar o processo e aí essa água vai secar, né? Quando a gente vai comer o arroz não tá lá sequinho, sem a água, exatamente por quê? Porque a água passou do estado líquido para o estado gasoso, porém isso aconteceu com uma forma muito rápida, porque teve a ação do quê? Do fogo. Então, esse processo rápido a gente vai chamar de ebulição. Então, a evaporação é um processo lento de transformação da água do estado líquido para o estado gasoso, e o processo de ebulição é a transformação rápida, quando tem um fator a mais que vai fazer com que essa água ela esquente, para quê? Para passar do estado líquido para o estado gasoso.
A condensação, ela ocorre de que maneira? Quando a água já está nesse estado gasoso e ela vai se juntar novamente. Ela vai se unificar as gotículas de água. Para quê? Para se transformar em líquido de novo. E onde que ocorre esse processo de condensação? Ele vai ocorrer na formação das nuvens. Então, quando o vapor de água está na atmosfera, ele vai continuar subindo, porque as partículas são pequenas, né? Mas quando chega numa parte da atmosfera em que é muito fria, é bem mais fria, aí esses vapores de água eles vão se juntando novamente e vão formando o que a gente chama de nuvens. E aí nas nuvens, então, a água vai estar novamente no seu estado líquido. E aí a gente entra, então, justamente no quê? No ciclo da água. A gente sabe que a água do planeta, ela está sempre presente dentro do planeta. A água não sai, né, do planeta. Mas o que acontece é o seguinte, é que durante o período do dia, o período dos meses, o período do ano, essa água vai sofrendo alterações e aí ela vai mudando o seu estado físico naturalmente. A própria natureza ela vai agindo para que isso aconteça. Então, a princípio, a água está no seu estado líquido, né? Com a ação do sol, o sol vai aquecendo aquela água e aí aquela água vai evaporando naturalmente. Lembra? Um processo lento. Aí a evaporação ela vai ocorrendo de forma gradual, de forma lenta. Os vapores de água eles vão subindo para a atmosfera e quando eles encontram uma camada mais fria da atmosfera, há novamente a condensação, que é o que? A junção das moléculas de vapor de água para essa água se transformar novamente em líquida. Quando a nuvem ela está muito cheia, quando a gente diz que ela está muito pesada, o que acontece? Ela vai ficar, como eu disse, pesada e vai precipitar em forma de chuva. Só que também pode acontecer de estar muito abaixo, a temperatura estar muito baixa, que vai, ao invés de só tornar esse vapor de água em líquido, pode transformar em sólido. Então, vai ocorrer ali uma solidificação e na hora que acontecer a precipitação, ao invés de precipitar a chuva, vai precipitar a neve ou o granizo, que é a água no estado sólido, que a gente chama de pedrinhas de gelo. Então, com isso, a água nunca se perde. A água sempre vai estar ali sempre vai estar dentro do nosso planeta e sempre vai estar reabastecendo as fontes de água que nós temos. Como nós vimos, quando chove, a água encontra o solo. Nesse solo tem as rachaduras, né? Como nós também já vimos, e aí essa água infiltra e vai lá parar nos lençóis freáticos, que são os grandes reservatórios de água doce que nós temos no interior do nosso planeta, que também é muito utilizado até para abastecer as nossas casas, né? Quando a gente mora num local onde não tem a empresa, né, de saneamento de água e esgoto, o que os moradores fazem? Eles cavam poços artesianos, para quê? Para retirarem essa água lá do fundo do solo. E aí utilizam para fazer os afazeres domésticos e as coisas que tem que fazer no dia a dia. E aí, ou também essas águas subterrâneas, elas vão encontrar saídas pelo próprio solo, formando então o que? As nascentes, né? Dos rios, dos lagos que nós temos. Então é isso, pessoal. Hoje a gente falou sobre a água. Em breve a gente vai falar sobre a poluição da água, os problemas que podem acontecer, que podem fazer com que a gente fique sem água, tá bom? Beijo!